Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens. Boa noite a todos, estamos novamente aqui na série do Grupo Espírita Luzes da Verdade, em Horizontina. Convidamos a todos para mais uma reflexão. Então, o tema da nossa reflexão de hoje vai ser o Código Penal da Vida Futura e o auxílio ao próximo nas suas provas ou provações. Esse tema está separado em duas obras em principal. Uma delas é a obra O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, que estará então essa reflexão na primeira parte, no capítulo 7, com dois pequenos títulos, né? Um deles é o princípio da doutrina espírita sobre as penas futuras e o outro item maior, mais amplo, denominado o Código Penal da Vida Futura. E também na outra obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27 e seguintes. Então, iniciando pela reflexão que a obra O Céu e o Inferno nos traz, nessa primeira parte desse capítulo 7, denominado o princípio da doutrina espírita sobre a vida futura, nos é trazido primeiramente uma reflexão base para a gente entender, né, o que eles querem nos trazer sobre essa reflexão da visão da vida futura, das penas e gozos vividos pelo espírito. Então, eles nos colocam da seguinte forma: a doutrina espírita, no que respeita às penas futuras, não se baseia numa teoria pré-concebida, não é um sistema substituindo outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações e são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas depois da morte se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da vida da Terra, que nos vêm hoje iniciar nos mistérios da vida futura. Descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando em uma palavra os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, essa reflexão vem nos trazer essa ideia de que a doutrina espírita não é uma filosofia qualquer que foi criada, né, com base em simples reflexões, mas sim com base em experiências de espíritos que vêm trazer a sua história para nós. Nesta obra O Céu e o Inferno, por exemplo, há muitos relatos, né? Há toda uma parte só de relatos de espíritos, né? Já desencarnados, e que trazem todas as suas vivências. Então, tanto de espíritos que tiveram experiências felizes, espíritos mais evoluídos, espíritos menos evoluídos, né? Espíritos sofredores, que vêm trazer toda a sua experiência para nós. Então, são eles que nos trazem essa base da doutrina para entendermos que a vida continua após a morte desse corpo físico e que o planeta Terra é somente um dos locais em que ocupamos nessa vivência, nessa nossa trajetória, né, do espírito que possui muitas e muitas encarnações. Então, essa doutrina nos traz, né, essa reflexão e, neste ponto, ela também, como eles nos dizem aqui, complementa, né, vem nos esclarecer e ampliar ainda mais aquilo que Jesus nos trouxe. Continuando nesse ponto, eles dizem: preciso é afirmar que não se trata, nesse caso, das revelações de um só espírito, o qual poderia ver as coisas do seu ponto de vista sob só um só aspecto, ainda dominado por terrenos prejuízos. Tampouco se trata de uma revelação feita exclusivamente a um indivíduo que pudesse deixar-se levar pelas aparências ou de uma visão estática suscetível de ilusões e não passando muitas vezes de reflexo de uma imaginação exaltada. Mas trata-se, então, de inúmeros exemplos fornecidos por espíritos de todas as categorias,
desde os mais elevados aos mais inferiores da escala, por intermédio de outros tantos auxiliares médiuns disseminados pelo mundo. De sorte que a revelação deixa de ser privilégio de alguém, pois todos podem prová-la observando-a sem obrigar-se à crença pela crença de outrem. Então, outro ponto muito importante da doutrina é que não foi trazido por um só espírito, sua vivência, porque esse espírito poderia estar equivocado nas suas impressões de acordo com seu ponto de vista, mas sim foi trazido por vários espíritos em situações de evolução e níveis de evoluções distintas, com experiências distintas, e também foi trazido para vários médiuns diferentes. Então, foi um compilado que Allan Kardec fez nas nossas obras, a doutrina, através de vários relatos, em momentos diferentes, em países diferentes, em situações diferentes, com médiuns diferentes. Então, não foi somente um relato para uma pessoa que também poderia ter dado a sua interpretação sobre aquela doutrina, mas sim relatos de vários espíritos a várias pessoas, inclusive pessoas que nunca ouviram falar da doutrina, mas que possuíam a mediunidade e foram recebendo essas mensagens, né? E através dessa análise de Allan Kardec que foi montando, né, toda essa codificação da doutrina espírita que temos hoje. Então, tendo essa análise inicial de como a doutrina se formou e de onde vem todas essas ideias, né, que a doutrina nos traz, no item seguinte desta reflexão anterior, denominado Código Penal da Vida Futura, nos é trazido vários itens. É um capítulo bem mais extenso, né? Quem quiser se aprofundar mais, são vários itens, nós não vamos ter como refletir sobre todos eles aqui, senão ficaria muito extenso, né? Mas eu trouxe aqui alguns dos primeiros pontos iniciais que eles nos trazem de reflexão, e o último item, que é o 33, que nos faz um resumo, vamos dizer, de todos os outros itens. Mas é muito importante para a nossa reflexão continuar estudando esse tema, então eu sugiro a quem quiser se aprofundar, né, que busque nessa obra, então, no Céu e Inferno, este item específico denominado Código Penal da Vida Futura. Então, esse item começa nos dizendo o seguinte: o Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos. Então, aqui eles vão nos traçar algumas diretrizes, vão nos trazer algumas reflexões da base dessa doutrina, né? Tendo em vista este item específico da vida futura, né? O Código Penal da Vida Futura. Então, o primeiro que eles nos trazem, a primeira reflexão é: a alma ou espírito sofre na vida espiritual as consequências que todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Então, eles vêm nos trazer, né, como base dessa doutrina de luz, que todos nós temos, né, uma trajetória, uma caminhada, e estamos em pontos diversos dessa caminhada evolutiva. De acordo com o nosso grau de evolução, vamos estar num estado mais feliz ou mais infeliz. De acordo com a pureza do espírito, né, à medida que nós vamos nos depurando, nos melhorando como ser e chegando ao mais perto possível da perfeição que podemos, que é a perfeição relativa, nós vamos nos depurando e, portanto, se tornando espíritos mais felizes, ou seja, teremos menos sofrimentos a passar, pois já teremos aprendido o necessário com aquela provação. Então, vamos nos corrigindo e vamos nos melhorando. E como eles nos dizem aqui, a gente vai continuar sofrendo na vida espiritual aquilo que a gente não conseguiu fazer aqui nessa encarnação, aquilo que a gente não conseguiu nos aperfeiçoar, os nossos defeitos ainda vão continuar, né, assim como as nossas qualidades, e teremos que continuar esse resgate, esse melhoramento. Não teremos uma transformação imediata só porque ocorreu o desencarne, né? A gente não existe, a doutrina vem nos esclarecer que não existe isso daí a gente se tornou santo, daí a gente se tornou evoluído, daí a gente se tornou uma pessoa muito melhor, né? Vamos continuar o nosso espírito com todos os nossos defeitos e com todas as nossas qualidades. Então, vamos continuar os sofrimentos que temos aqui, vamos continuar tendo aqueles sofrimentos que são vinculados ao nosso espírito, de acordo com a nossa faixa evolutiva. Seguindo,
O próximo item que eles nos trazem, o 2, diz o seguinte: a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Então, aqui eles vêm esmiuçar mais um pouquinho essa questão da nossa evolução e a questão do vínculo da nossa evolução com a nossa felicidade, né? Então, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai tendo menos sofrimentos e, como eles nos dizem, ela é proporcional ao nosso nível de evolução. Então, quanto mais próximos, né, de uma perfeição relativa estivermos, né, quanto mais evoluídos estivermos, vamos ter menos sofrimentos a vivenciar, vamos ter mais gozos, mais benefícios no sentido de felicidades vividas, né? E ao contrário também, quando ainda estivermos no nível de perfeição, que todos nós, né, ainda estamos aqui na Terra, teremos ainda causas de sofrimento e teremos privações nesse sentido de privações dessa felicidade relativa. Então, viveremos muitos momentos ainda de sofrimento e infelicidade, pois isso está proporcionalmente vinculado ao nosso grau de evolução aqui na Terra. No terceiro, eles também continuam complementando essa ideia, dizendo o seguinte: não há uma única imperfeição da alma que não importe uma funesta e inevitável consequência, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos proporcionadas à das qualidades. Então, esse é um outro ponto que temos que ter em vista quando estamos passando por sofrimentos aqui na Terra, por provações, por dificuldades, né? Por misérias extremas, situações difíceis financeira, familiar, e não compreendemos o motivo daquela dificuldade, daquela passagem tão grande de dificuldades aqui na Terra. Então, eles vêm nos trazer que, na verdade, a gente tem as consequências, a gente colhe aquilo que a gente plantou no passado, tanto no passado dessa vida terrena aqui, como nas nossas vivências anteriores. Então, nós vamos ter consequências inevitáveis, vamos ter que passar por muitos sofrimentos aqui na Terra, que são consequência de nossos atos, porque a gente está tendo a oportunidade, na verdade, concedida por Deus, de repormos, de melhorarmos, de corrigirmos, de consertarmos, na medida do possível, aquele nosso erro anterior. Seguindo, eles nos dizem ainda que a alma que tem 10 imperfeições, olha o exemplo que eles nos dão para a gente compreender. A alma que tem 10 imperfeições sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. De todo extintas, então, a alma será perfeitamente feliz. Também na terra, que tem muitas moléstias, sofre mais do que quem tenha apenas uma ou nenhuma. Pela mesma razão, a alma que possui 10 perfeições tem mais gozos do que outras menos ricas de boas qualidades. Então, o exemplo que eles nos dão é nós pensarmos em alguém que possui muitas doenças aqui na Terra, né? Logicamente que aquele que possui muitos problemas, né, de saúde ou mental, muitas moléstias aqui na Terra, sofre muito mais do que aquele que só possui apenas uma doença, né, ou menos quantidade de doenças. Da mesma forma é com as nossas imperfeições morais de espírito. Quanto menos imperfeições nós tivermos como espírito, quanto mais evoluídos nós já estivermos, menos sofrimentos nós teremos que vivenciar aqui na Terra. É proporcional, então, essa questão. Também o próximo item, o item 4 que eu trago aqui, ele nos diz o seguinte: em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e vontade próprios. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos.
Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição, deixando cada qual o mérito das suas obras. Lembramos que Jesus já nos disse isso, né? A cada um conforme as suas obras, conforme o mérito do que plantou. Então, Deus é infinitamente bom e justo com nós. Ele nos dá a possibilidade de nos transformarmos, de nos melhorarmos, de corrigirmos nossos erros, corrigir o mal que ainda está dentro de nós, né? Transformar isso em bem, transformar isso em coisas boas, nos dá essa oportunidade da metamorfose, né? Como a gente vê simbolicamente nessa imagem da borboleta. Essa transformação que todos nós podemos ter. Então, Deus não nos deixa desamparados de forma alguma. Ele nos traz todas as oportunidades para que a gente possa nos melhorar. Mas vai depender do nosso livre-arbítrio, das nossas atitudes, daquilo que queremos traçar como metas, né, para nos melhorarmos. Temos essa oportunidade sempre, né, de chegarmos o mais rápido possível, de acordo com a nossa evolução, à perfeição. Mas cada um colherá conforme aquilo que semear. Também o próximo item 5, nos diz assim: dependente do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou o prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. O inferno está por toda parte em que haja almas sofredoras e o céu igualmente onde houver almas felizes. Então vemos a referência que eles fazem à situação nossa, né, de estado de alma, né, o estado do nosso espírito em sofrimento ou não. Estaremos no ambiente de acordo com as vibrações que possuímos, de acordo com o nível de evolução que tivermos. Então, essa questão que muitas vezes nos iludimos, né? De, quero ir para o céu, se eu cometer, né, muitos erros, muitos equívocos, eu vou para o inferno, né? Essas reflexões que a gente faz, né, a nível de ser, eles vêm nos esclarecer que o inferno, né, esse simbolismo, essa palavra que a gente utiliza, né, esse ambiente ruim, de baixa vibração, de sofrimento, ele estará onde a gente estiver, se a gente estiver nessa energia, se a gente estiver com esse vínculo, com essa, né, vinculação com o mal, com coisas ruins, com sentimentos ruins, com sofrimentos. Como eles nos disseram aqui, onde houver almas sofredoras, estará o inferno. Então, por toda a parte, né, haverá essa situação semelhante ao que a gente pode, né, definir como um inferno. E da mesma forma, o céu. Aonde houver almas felizes, evoluídas, que praticam o bem, vivenciaremos, né, sentiremos a energia semelhante àquilo que podemos usar como simbolismo a palavra céu, pois será um ambiente de boas vibrações, de boas energias, em que todos se sentem bem, em que se pratica o bem, em que as pessoas são amadas no seu mais amplo sentido, como Jesus nos ensinou. No item seguinte, eles reforçam essa ideia, esclarecendo ainda o seguinte: o bem e o mal que fazemos decorrem das qualidades que possuímos. Não fazer o bem quando podemos é, portanto, o resultado de uma imperfeição. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como o bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então temos essa questão também, né, que muitas vezes podemos não estar praticando mal, mas podemos estar deixando de fazer o bem. E da mesma forma, vamos ter a consequência desse nosso ato, dessa nossa escolha. E só fazemos isso ainda porque ainda somos imperfeitos. Então, teremos sim sofrimentos em virtudes do bem que deixamos de fazer, né? Porque podíamos ter semeado coisas boas, podíamos ter plantado coisas melhores e assim optamos por fazer de forma diversa. Ainda na sequência, o item 7º ainda esclarece que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se.
Então, temos essa oportunidade de nos corrigir, né? De nos melhorar, de nos aperfeiçoar à medida que vamos evoluindo, vamos compreendendo, né? Vamos aprendendo com os nossos erros e assim evitando cometer os mesmos erros. Então, segue, né, nesses itens, muitos outros itens com muitas outras reflexões, né? Que não vamos, né, entrar hoje nesses outros temas, mas nesse item 33, então, ele faz um resumo, né, de todos os itens anteriores neste item, nessa obra O Céu e o Inferno. Então, ele nos diz assim: em que pese a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da vida futura pode resumir-se nesses 3 princípios. Então, resumindo tudo o que eles vão nos dizer neste item lá. O sofrimento é inerente à imperfeição, então todos nós iremos sofrer enquanto ainda fomos seres imperfeitos. 2. Toda imperfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo das consequências naturais e inevitáveis. Assim, a moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta ou indivíduo. Então, vemos que não será uma condenação de Deus, né, pelos nossos pecados, como se usa esse termo, pelos nossos erros, né, mas sim uma consequência dos nossos atos. Então, vai ser nós mesmos, né, que receberemos essa consequência pela lei de causa e efeito, traremos, né, esse denominado castigo, né, que é, na verdade, uma oportunidade para corrigirmos aquele erro, para nos melhorarmos e aperfeiçoarmos. Então, teremos essa oportunidade para corrigir essa falta ou esse erro. E o item 3, então, desse resumo desses 3 princípios, é: podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar a futura felicidade, a cada um, segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Então, este item nos traz, né, nos relembra aquilo que Jesus já nos ensinou há tantos anos atrás, que vamos colher aquilo que plantarmos, vamos colher de acordo com as obras do bem ou do mal que fizermos aqui na Terra, vamos colher o nosso futuro, né, a nossa felicidade ou não. Tendo visto, então, toda essa base que eles nos trazem, aí a gente se questiona, né? Então, se todo mundo deve sofrer aquilo que é necessário para o seu melhoramento, e se quando a gente está sofrendo é porque tem um fundamento anterior, de um equívoco nosso, de algo que a gente tem que se melhorar, ou para a gente ter um aprendizado para nós melhorarmos a nossa evolução. Aí muitos se questionam, né? A gente se questiona, mas então a gente deve ajudar o próximo quando ele está passando por uma provação, né? Se isso é uma consequência de algo que a pessoa plantou, né? A gente pode ir lá e auxiliar, então, e ajudar a reduzir de alguma forma essa provação dele. Então, nesse ponto, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 27, faz exatamente essa pergunta. Allan Kardec questiona, então, os espíritos: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa? Ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Então, é um questionamento bem interessante para fazermos para o nosso dia a dia, né? Devemos ajudar ou devemos simplesmente dizer: é um desígnio de Deus, a pessoa tem que passar por isso, deixa que, né, como a gente diz assim, deixa que ela se vira, que ela passe por isso sozinha, eu não vou ajudar ela, não vou lá, porque senão eu vou, né, de alguma forma reduzir essa prova que ela tem que passar. E os espíritos vêm nos esclarecer que não é por aí que devemos agir, né? Mas muito pelo contrário, eles nos dizem o seguinte: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação, para concluirdes as vossas provas, e que tudo vos sucede a consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes de pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas, devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Pensam alguns que, estando-se na terra para espiar, cumpre que as provas sigam seu curso. Outros, mesmo que vão até o ponto de julgar
que não só nada devem fazer para os atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam ainda mais proveitosas, tornando-as mais vivas. E aí eles nos afirmam, grande erro. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? A gente sabe qual é o curso da provação que o outro tem que passar e que nós temos que passar. A gente sabe o tempo que ele tem que durar naquele sofrimento, o tempo que ele tem que perdurar naquele sofrimento. Sabeis até onde tem ela de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? E se esse momento em que fomos tocados por aquele irmão que sofre é exatamente o momento em que Deus disse já cumpriu a sua aprovação, agora vai vir esse irmão aqui te ajudar, né? E te auxiliar a concluir essa prova, porque você não precisa mais passar por esse sofrimento. Então, todas essas questões nos vêm trazer essa importante, né, questão, que devemos sim ajudar o próximo sempre, porque não sabemos, né, até onde irá a prova dele, não devemos julgar, né, não entrar nesse julgamento, pois não somos Deus. Deus sabe o que é bom, qual a quantidade de tempo de sofrimento, né, que a pessoa deverá passar naquela provação para sair vencedora, para ter cumprido com aquele objetivo. Lembramos aqui da palavra, da parábola do bom samaritano, que nos é trazida no Evangelho, né? Somos aqueles que vemos o irmão e passamos por ele e o ignoramos, né, na sua cidade, e pensamos, isso não é comigo, né? Ou somos o bom samaritano, né? Aquele que para, acolhe, não julga, né? Não se importando se esse irmão está sofrendo porque tem que sofrer ou não. Não cabe a nós fazermos esse julgamento. Continuando nesse item do Evangelho, eles nos dizem: sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como um bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Não digais, pois quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus, importa que siga o seu curso, mas sim, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento. Se não deu a mim também como prova, como expiação, talvez, né? Superar esse mal e substituí-lo pela paz. E concluindo já, eles nos dizem: ajudai-vos, pois, sempre, mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considerei instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento. Que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, essas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor da expiação, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então, cabe a nós sempre ajudar, independentemente se aquela nossa ajuda vai cessar, né, o sofrimento daquele irmão ou não, fazemos a nossa parte, porque cabe a Deus saber se é o momento da cessação daquele sofrimento ou não, e a nós somente auxiliá-lo a passar, né, de alguma forma melhor por esse sofrimento. Finalizando, então, eles nos dizem: não haveria imenso orgulho da parte do homem em que se considerar o direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno das vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos
por abrandar a expiação de vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E para finalizar, então, ficamos com essa mensagem de Bezerra de Menezes, denominada Vida e Caminho, que ele nos diz: dar para receber, auxiliar para ser amparado, esclarecer para conquistar a sabedoria e devotar-se ao bem do próximo para alcançar a divindade do amor. Espírito algum construirá a escada da ascensão sem atender às determinações de auxílio mútuo. Então, estamos aqui para nos auxiliar, para aprendermos juntos, para nos levantarmos juntos e seguirmos a nossa jornada evolutiva. Essas eram então as nossas reflexões para esta noite. Agradecemos a cada um que esteve aqui conosco, presente nessa exposição, que possamos ao longo da semana continuar as nossas reflexões e colocar elas em prática no nosso dia a dia. Uma boa noite a todos, fiquem todos em paz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Somos agora os aprendizes, outrora errantes, vindos do além, não mais perdidos, já amparados, abençoados por tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz. Perdoa, Mestre, nossas paixões, os bens terrenos, estes não nos servirão. A evolução espiritual é o que nos conduz à tua luz.